A pergunta sobre se a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo envolve análise bíblica, histórica e teológica. Hoje você vai saber tudo e mais um pouco sobre a Igreja Católica e sobre as igrejas cristãs no geral. Então fica até o fim do vídeo que eu vou te contar tudo o que você quer saber. Jesus fundou uma igreja. E se sim, foi a católica. Fica aí que eu vou te contar. A própria Igreja Católica sustenta que sua origem está diretamente ligada à missão de Jesus Cristo no século I, especialmente a partir da escolha dos 12 apóstolos e da liderança confiada a São Pedro. O principal texto citado é Mateus 16 e 18, no qual Jesus afirma: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Teólogos católicos interpretam essa passagem como a instituição formal da igreja. Já parte da historiografia moderna analisa o texto dentro do contexto das primeiras comunidades cristãs, sugerindo que a estrutura institucional foi se desenvolvendo gradualmente após a morte de Jesus. Diversos estudiosos do cristianismo primitivo investigaram essa questão. O historiador protestante Adolf von Harnack argumentava que Jesus pregou sobretudo a chegada do reino de Deus e que a organização eclesiástica surgiu posteriormente como necessidade histórica. Em contraste, o teólogo católico Joseph Ratzinger defendeu que a igreja nasce do próprio ato fundacional de Cristo ao reunir discípulos, celebrar a última ceia e enviar os apóstolos em missão. Pesquisas acadêmicas contemporâneas, publicadas em universidades como Oxford e Notre Dame, analisam fontes como as cartas paulinas e os escritos patrísticos, para compreender a formação institucional da igreja nos primeiros 2 séculos. Lembrando que até hoje ela é uma unidade. Atualmente no mundo existem mais de 60.000 denominações protestantes, com ideias, modos e crenças diferentes. Diferente da católica, onde mesmo em outro país, o ritual é o mesmo por conta do missal que todas as igrejas católicas possuem para a missa e as festas. O livro de Atos dos Apóstolos, tradicionalmente atribuído a São Lucas, descreve o momento de Pentecostes como marco do nascimento público da igreja, quando os discípulos passam a pregar abertamente após a descida do Espírito Santo. Historiadores como Imam Daf apontam que, já no final do século I, existiam comunidades organizadas com bispos, presbíteros e diáconos. Documentos antigos, como a Carta de Clemente de Roma aos Coríntios, são frequentemente citados como evidência de uma estrutura hierárquica inicial ligada à comunidade cristã de Roma. Até porque, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, por que você usa uma Bíblia incompleta? A Bíblia completa foi guardada por séculos pela Igreja Católica. E ao cair nas mãos do protestantismo, eles removeram livros da Bíblia, o que não faz sentido. Se você acredita que os livros da Bíblia foram selecionados por Deus, você não pode remover livros dela apenas pelo não concordar. Isso é dizer que Deus errou e se colocar como maior. O livro de Atos dos Apóstolos, tradicionalmente atribuído a São Lucas, descreve o momento de Pentecostes como marco do nascimento público da igreja, quando os discípulos passam a pregar abertamente após a descida do Espírito Santo. Historiadores como Imam Daf apontam que, já no final do século I, existiam comunidades organizadas com bispos, presbíteros e diáconos. Documentos antigos, como a Carta de Clemente de Roma aos Coríntios, são frequentemente citados como evidência de uma estrutura hierárquica inicial ligada à comunidade cristã de Roma. Outro ponto central da discussão é o papel de Pedro em Roma. A tradição católica afirma que Pedro foi o primeiro bispo de Roma e que ali sofreu martírio. Estabelecendo a base do papado, arqueólogos e historiadores investigaram inscrições e tradições preservadas ao longo dos séculos. Pesquisas realizadas sob a atual Basílica de São Pedro identificaram vestígios antigos associados à veneração de Pedro. A afirmação de que a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo está fundamentada,
Primeiramente, no testemunho dos próprios textos do Novo Testamento. No Evangelho segundo Mateus 16,18, Jesus declara a São Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O uso do termo minha igreja indica intenção fundacional explícita. Exegetas católicos como Joseph Ratzinger sustentam que essa passagem revela não apenas uma comunidade espiritual difusa, mas uma assembleia concreta, dotada de autoridade e continuidade histórica, confiada aos apóstolos sob liderança petrina. Além da declaração em Mateus, a estrutura visível da igreja já aparece nos próprios Atos de Jesus. Ele escolheu 12 apóstolos com missão específica, concedeu-lhes autoridade para ensinar e perdoar pecados, e instituiu a Eucaristia na última ceia como memorial permanente. O livro dos Atos, tradicionalmente atribuído a São Lucas, descreve a continuidade dessa autoridade após a ressurreição. Os testemunhos patrísticos reforçam essa continuidade histórica. Já no final do século I, Clemente de Roma escreve aos Coríntios defendendo a sucessão apostólica como garantia da unidade. No século II, Inácio de Antioquia menciona a importância da comunhão com o bispo e reconhece a autoridade singular da Igreja de Roma. Esses documentos demonstram que a estrutura hierárquica e a consciência de unidade universal estavam presentes muito cedo. Historiadores como Imam Daf reconhecem que a comunidade romana já exercia primazia moral e organizacional nas primeiras gerações cristãs. A tradição sobre o martírio de Pedro em Roma, aceita amplamente na historiografia, fortalece o vínculo entre Cristo e a Igreja Católica. Escavações sobre a Basílica de São Pedro revelaram vestígios de veneração muito antigos associados ao apóstolo. A sucessão contínua de bispos de Roma, entendidos como sucessores de Pedro, constitui um elemento histórico singular entre as comunidades cristãs antigas. A Igreja Católica ela é frequentemente descrita por estudiosos como uma das instituições mais antigas em funcionamento contínuo no mundo. Sua unidade organizacional se expressa em elementos visíveis, um corpo doutrinário definido, um sistema hierárquico estruturado em diáconos, presbíteros e bispos e uma liderança central na figura do bispo de Roma. O direito canônico estabelece normas universais que orientam comunidades espalhadas por diferentes culturas e continentes, mantendo coerência sacramental e administrativa. Essa centralização não elimina a diversidade cultural interna, mas cria um eixo comum de fé, liturgia e disciplina. Pesquisadores de sociologia da religião observam que essa estrutura favorece estabilidade institucional, clareza doutrinária e continuidade histórica, permitindo que a Igreja mantenha identidade reconhecível ao longo dos séculos. Uma das críticas mais comuns que os estudiosos militantes da história fazem sobre as igrejas cristãs é justamente a falta de atuação das igrejas protestantes no meio social comparado à igreja da qual eles são contra, que é a católica. Para explicar de maneira bem simples, a Igreja Católica é contra o aborto, as igrejas protestantes também. A Igreja Católica em diversos países e diferentes continentes foi a responsável, inclusive aqui no Brasil, pela criação constante e instalação de orfanatos, escolas, universidades, asilos e lares de acolhimento para mulheres que passaram pelo aborto, foram estupradas ou violentadas, ou que estão em violência doméstica e não têm para onde ir. Então a Igreja Católica é contra o aborto e trabalha atualmente na pauta há séculos, já segundo os estudiosos, pela falta de unidade dos movimentos protestantes. O movimento deles é contra o aborto, é apenas no discurso, porém não fazem nada atuante sobre a pauta. Lembrando que se você é católico e gosta de acessório e imagens, vou deixar o link da nossa loja aqui embaixo, que os nossos inscritos têm descontos exclusivos de até 50%. Acesse o link aqui embaixo e garanta já um item para deixar seu visual
ou casa cada vez mais católico. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Lembrando que as fontes do vídeo são pesquisas que podem ser encontradas na BBC, G1, CNB e os documentos oficiais do próprio Vaticano. Esse vídeo não é para ofender ninguém, nem nada parecido. É apenas um material de pesquisa e informação. Se você gostou deste vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta qual que é a sua opinião e a qual o próximo assunto que você quer ver no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.